O objeto de conhecimento desta aula é sobre os ímãs e suas principais características e o campo magnético do ímã. Nós vamos abordar então aí as aulas 5 e 6 e as aulas 7 e 8. O primeiro fenômeno magnético documentado foi em Magnésia, na antiga Grécia. Um pastor de ovelhas, Magnes, teria notado que a ponta de ferro de seu cajado ficava presa ao encostar em determinadas pedras. Então, toda vez que ele passava por esse local, ele percebia que essa ponta do cajado dele ficava presa em algumas pedras e em outras não. Que pedras eram essas? Essas pedras são chamadas de ímãs naturais. Esses ímãs naturais nada mais são do que óxido de ferro. Portanto, a palavra magnetismo, alguns autores acreditam que ela veio da palavra magnésia, ou seja, teve origem devido ao local onde ocorreu o primeiro fenômeno documentado. Já outros acreditam que não é por aí, e sim devido ao nome do pastor, Magnes, né? Então tem essa pequena controvérsia sobre a origem do nome magnetismo. Porém, o que é magnetismo? Magnetismo nada mais é do que o estudo dos fenômenos magnéticos, está diretamente relacionado à interação entre os campos magnéticos dos ímãs. E existem ímãs naturais que são diferentes dos ímãs artificiais. Qual é a diferença entre um ímã que ele é natural e um ímã que é artificial? Primeira coisa, um ímã que ele é natural, ele pode ser encontrado na natureza, que nem o Magnes encontrou a magnetita. Os ímãs artificiais não, eles são produzidos em laboratórios. As magnetitas são feitas de minerais com substâncias magnéticas. Já os ímãs artificiais, eles são constituídos de materiais sem propriedades magnéticas, mas que possuem as mesmas características de um ímã natural. Os ímãs são materiais ferromagnéticos que possuem a propriedade de atrair ou repelir outros ímãs, como por exemplo, eu estou fazendo com esse ímã aqui em minha casa. Todo ímã possui dois polos, o polo norte e o polo sul, chamados também de polos magnéticos. Observe que os polos com nomes diferentes, eles se atraem. Já os polos com nomes iguais, ou seja, com o mesmo nome, eles se repelem. Dentre as principais características dos ímãs, também podemos notar que não é possível separar os polos de um ímã e obter partes com apenas um polo. Quando dividimos um ímã, as partes menores obtidas ainda constituem ímãs completos. Nós podemos chamar, quanto menor for esse ímã completo, nós podemos chamar eles de ímãs elementares. Então, ele vai chegar até a uma constituição tão irrisória que nós chamaremos ele de ímã elementar. Existem também ímãs permanentes e ímãs temporários. Vamos entender qual a diferença desses ímãs permanentes e temporários em relação também aos ímãs naturais e artificiais. Pois é, os ímãs permanentes e ímãs temporários, eles são materiais ferromagnéticos, como por exemplo o ferro, o aço, né? O níquel, o cobalto. Então, assim, esses materiais, eu posso até também ter ligas especiais, né? De um elemento com outro, mas são materiais ferromagnéticos. E eles podem ser induzidos a se magnetizar facilmente. Ou seja, eles vão se tornar ímãs. Só que esses ímãs, eles podem ser permanentes ou temporários. E como é que eu consigo fazer esse processo? Ou seja, como é que eu consigo tornar um material ferromagnético com as mesmas características de um ímã, seja ele permanente ou seja ele temporário? É pelo processo denominado imantação ou magnetização. E sobre o processo de imantação, esse processo ele vai ocorrer pela ordenação dos domínios magnéticos de um material ferromagnético. Como eu falei, o níquel é um material ferromagnético, o ferro é um material ferromagnético. E todo material ferromagnético, ele tem os domínios aleatórios. Então,
Devido a esses domínios estarem aleatórios, eles não possuem características de atração e repulsão, como é o caso do ímã. Mas quando ocorre a imantação, que eu posso fazer esse processo por induzir, né, essas características nesse material ferromagnético, eu possibilito que esses domínios fiquem ordenados. Então, eles vão passar a ter uma ordem. E devido a essa ordem, eles vão possuir as mesmas características de um ímã natural. Mas aí, como eu falei anteriormente, podem ser ímãs permanentes ou ímãs temporários. Eu lembro que teve uma época que eu estava fazendo um experimento que eu precisava fazer a imantação de uma agulha. E existem várias possibilidades. Se você estiver muito apressado, você pode fazer igual eu fiz, né? Atritando a agulha ao ímã. É mais rápido o processo de imantação desse jeito. Mas, se você não tiver muita pressa, você pode deixar a agulha dormir em cima do ímã. No outro dia, ela vai estar lá imantada para você utilizar. Então, observe aqui que ele só aproxima o material ferromagnético prego do ímã por um tempo, né? E depois que ele afasta o ímã, esse prego está induzido, ou seja, está magnetizado. E ele agora possui as propriedades do ímã e consegue atrair elementos ferromagnéticos menores que não passaram pelo processo de imantação. Esse tipo de imantação, ela é permanente, né? E como que ocorre o processo de imantação temporário? Qual é um exemplo que eu posso dar? Bom, aquele experimento que eu passei para vocês sobre as moedas equilibristas é um ótimo exemplo de ímãs temporários, porque ali elas possuem as mesmas características do ímã, porque elas conseguem atrair umas às outras, né? Se você for colocando uma embaixo da outra, você percebe que elas conseguem atrair umas às outras com as mesmas propriedades do ímã que está acima delas. Sobre o campo magnético, quando aproximamos um ímã de uma agulha magnética, como é o caso desse vídeo, no caso eu estava com tanta pressa que eu, ao invés de aproximar, eu realmente atritei para que esse processo fosse mais rápido. Essa agulha, ela sofre um desvio. E esse desvio é muito perceptível, né? Isso significa que o ímã, ele modifica de algum modo as propriedades dos pontos de espaço que envolve essa agulha. Ou seja, nós chamamos isso de campo magnético. E o campo magnético, ele é a concentração de magnetismo existente no espaço em torno de um corpo magnético. A atração e a repulsão entre os polos de um ímã ocorrem devido à interação de seus campos magnéticos. Então, quando eu percebo que os polos se atraem ou os polos se repelem, aquilo ali é efeito dessa interação entre os campos magnéticos dos ímãs que eu estou fazendo interagir. E para medir a ação do campo magnético, a gente tem um procedimento muito análogo ao que a gente estudou lá em eletrostática, né? Como é que a gente fazia para mensurar, para medir a ação do campo eletrostático? Era analisando pontos na região do espaço em que continha esse campo, para saber quais eram as características desse campo vetorial, né, no caso. E aqui a gente faz muito análogo. Nós associamos, então, a cada ponto do campo uma grandeza vetorial denominada vetor indução magnética ou vetor campo magnético, como você quiser chamar. Tem dois nomes, tá? Vetor indução magnética ou vetor campo magnético. Então, em cada pontinho desse, ó, aqui eu tenho um ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. A gente fez só 5 de referência. E em cada ponto P do campo magnético, nós colocamos uma espécie de agulha. É como se fosse mesmo a agulha que eu criei, tá? Imantei a agulha. E aí, essa agulha, ela vai assumir certas posições de equilíbrio, indicando para mim a direção do vetor campo.
E essa direção, ela tem uma característica que eu preciso entender. Então, assim, ela me indica a direção e o sentido. Só que o sentido é interessante você observar que ele sempre vai ser do norte para o sul. Esse sempre vai ser o sentido da agulha. Portanto, o sul da agulha vai estar voltado para o norte do ímã, né? O polo norte do ímã. O sul da agulha está sempre voltado para o polo norte do ímã. E o norte da agulha estará sempre voltada para o polo sul do ímã, indicando o sentido dessas linhas de indução. E o que são essas linhas de indução magnética, né? Quais são as características dessas linhas de indução magnéticas? Para começar, que essas linhas elas são imaginárias e elas são sempre fechadas, tá? Então, não existe interrupção nessas linhas. Elas são imaginárias e sempre são fechadas. Elas nunca vão se cruzar. Então, uma linha não toca na outra, elas não se cruzam. Elas estão mais próximas sempre na região dos polos, tá? E nessa região dos polos, a intensidade do campo magnético é maior, porque quanto mais próximas são essas linhas, maior a intensidade do campo magnético nessa região. E as linhas surgem da região norte magnética, tá? E elas vão entrar na região sul magnética, como eu falei, isso é o sentido dessas linhas. Partem do norte para o sul. E as linhas são sempre tangentes ao vetor campo magnético, ou seja, elas possuem a mesma direção do campo magnético. Então, como que eu faço para identificar essas linhas, já que elas são imaginárias? É justamente com a agulha da bússola. Então, vocês viram no vídeo que eu fiz uma bússola artificial, ou seja, uma bússola artesanal. Eu posso sim conseguir identificar as linhas desse campo utilizando uma bússola, ou posso também utilizar um pozinho chamado de limalha de ferro, ou seja, nada mais é do que eu pegar uma esponja de aço, por exemplo, de Bombril, né? A esponja de aço é o produto e Bombril é a marca. Então, você pega uma esponja de aço, amassa ela e consegue ali a limalha de ferro. Se você pegar um papel e jogar a limalha de ferro por cima, você vai ver que vai formar linhas. E essas linhas são as linhas de indução magnética das quais eu estou falando agora. Que é um dos experimentos, se eu não me engano, que eu passei para vocês fazerem em casa. Para terminar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o campo magnético terrestre. E já dizia William Gilbert em 1600, o próprio globo terrestre é um grande ímã. E sendo o próprio globo terrestre um grande ímã, foi que aí surgiu a explicação da bússola. E uma coisa que a gente tem que ficar bastante ligado, inclusive tem questões na avaliação de amanhã para vocês sobre a diferença entre polos geográficos e polos magnéticos. Nós sabemos que o planeta Terra tem polos geográficos norte e sul. Só que os polos geográficos do nosso planeta não coincidem com os polos magnéticos do nosso planeta. Observe, o polo norte geográfico do nosso planeta é o polo sul magnético do nosso planeta, tá? Eu tô falando de regiões, não estou falando do ponto. Mesmo assim, é importante observar, o norte geográfico é o sul magnético e o norte magnético é o sul geográfico. Existe essa diferença que precisa ser observada. Por quê, professora? Porque a bússola, a bússola ela vai apontar para o norte, para o norte geográfico do planeta. Então, você faz uma orientação geográfica pela bússola. Mas você tem que observar que essa agulha magnetizada aqui, o norte magnético dessa agulha está apontando para o sul magnético da Terra. E é por isso que eu consigo fazer essa minha orientação com a bússola. O sul magnético da bússola vai estar orientado para o norte magnético da Terra. E nós ficamos por aqui, pessoal.